Fala aí, Playboyzada, eu sou Cristiano Vidal e hoje eu quero conversar com você sobre este ótimo segundo encadernado do Cavaleiro da Lua pela totalmente nova Marvel, Os Mortos se Levantam. Antes de começar, deixa eu te localizar um pouco para você não ficar muito perdido. No ano passado, a Panini lançou dois encadernados de uma fase anterior a essa do encadernado que eu vou falar hoje. Foram esses dois aqui, ó, que são da fase escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo Alex Maleev. Bem legal, e aqui o Cavaleiro da Lua, ele tinha três personalidades que eram as personalidades do Capitão América, do Wolverine e do Homem-Aranha. Já na CCXP do ano passado foi lançado esse primeiro encadernado aqui com as 6 primeiras edições do Cavaleiro da Lua pela totalmente nova Marvel, e esse run aqui das 6 primeiras edições é escrito pelo Warren Ellis. Esse encadernado aqui é muito legal, mas eu te digo que eu achei o que eu vou falar hoje ainda mais interessante do que esse. Chegamos então ao encadernado de hoje, que traz mais 6 edições, as edições de 7 a 12, escritas pelo Brian Wood. Eu achei isso aqui ainda melhor do que a parte escrita pelo Warren Ellis lá nas 6 primeiras edições, porque, cara, aqui traz um arco amarradinho e bem fechado. Na verdade, o que eu acho foi que nas 6 primeiras edições, no encadernado que eu mostrei anteriormente, serviram como histórias curtas para reapresentar o Cavaleiro da Lua. Porque tem um problema aí no meio dessa brincadeira. Quem é o Cavaleiro da Lua? O Cavaleiro da Lua é o Mark Spector, que na verdade era um mercenário que se tornou um avatar do deus egípcio Khonshu. Essa saga da totalmente nova Marvel explica que o deus egípcio Khonshu, na verdade, ele é o protetor dos caminhantes noturnos. Só que esse herói, o Cavaleiro da Lua, ele é caracterizado por ter várias personalidades. No início, na sua origem, ele usava 3 personalidades. Eram a própria personalidade do personagem, o Mark Spector, mais uma personalidade que era o Steven Grant, que era um empresário, um cara da alta sociedade, e a terceira era o James Lockley, que era um taxista que ele buscava informações nas ruas. Então ele oscilava entre essas 3 personalidades. Já na fase do Bendis, além de ser o próprio Mark Spector, ele usa as personalidades de 3 super-heróis, como eu já falei: Homem-Aranha, Capitão América e Wolverine. E inclusive usa as armas desses personagens. Nessa volta da totalmente nova Marvel, ele aparece de novo com 3 personalidades assim bem claras, bem desenhadas, bem apresentadas no primeiro encadernado. Uma primeira onde ele é o Senhor da Lua, é assim que ele se chama, porém ela tá mais relacionada, a meu ver, ao Steven Grant, lá da primeira vez onde as personalidades foram apresentadas. Ele usa um terno branco, com a máscara cobrindo a cabeça, e ele ajuda os policiais. Ele tem uma outra personalidade, uma outra forma de agir, que ele usa como se fosse uma roupa de super-herói mesmo, e inclusive nesse encadernado, a doutora que cuida dele deixa entender que essa seria a personalidade ligada ao James Lockley. E, por último, ele tem ainda uma personalidade mais mística, onde ele usa uma armadura de ossos para enfrentar ameaças místicas nessa totalmente nova Marvel. E essa daí tá mais relacionada à face direta do deus egípcio Khonshu. Toda essa ideia de identificação das personalidades do Cavaleiro da Lua, inclusive o sentido das histórias solo do primeiro encadernado, ficam muito mais claras depois da leitura do segundo encadernado. Então tá muito legal esse arco todo até agora, eu tô gostando demais. Os roteiros dos números presentes nesse encadernado ficam por conta do Brian Wood, e cara, sinceramente, ele consegue ser melhor, ele consegue ser mais intenso do que o Warren Ellis nos 6 primeiros números. Eu até entendi que na verdade a função do Warren Ellis nos primeiros números foi apresentar essa nova cara do Cavaleiro da Lua, essa nova forma dele agir. Porém, esse arco fechadinho do número 7 ao 12, cara, tá uma lindeza. E mais, ele se conecta bonitinho, todo amarradinho com o primeiro encadernado. Então foi um trabalho de gênio, assim. Gostei demais. Gostei mais do que o primeiro, que já era bom. A arte desse encadernado fica quase que completamente por conta do Greg Smallwood. Cara, o traço dele me lembra bem o Michael Lark ou o David Aja, assim. Porém, ele tem as suas particularidades. Ele respeita muito bem a proporção, então o traço, apesar de simples e sujo, ainda assim é muito bem feito, porém na arte sequencial ele esculacha totalmente. E agora eu vou aproveitar para te dar uma aulinha de arte sequencial analisando a arte desse cara. Já na primeira página ele destrói com uma diagramação ousada, fugindo à normalidade com uma certa inclinação, e já é um tapa na cara isso. É muito legal de ver. Quando ele chega nas páginas seguintes,
ele ousa a ponto de botar os quadrinhos dentro das onomatopeias. E cara, a imagem dentro da onomatopeia é algo que eu não vi há muito tempo e que dá uma ação muito legal, assim, uma imersão diferenciada no quadrinho. Uma outra coisa muito legal que ele faz é quando ele divide as páginas em um monte de quadradinhos, formando com esses quadradinhos vinhetas dos mais variados tipos. E cara, isso é muito legal. Dá uma olhada nessa primeira página. Nessa primeira página, por exemplo, eu tenho um quadrinho grande formado pelos 3 primeiros quadrinhos da linha de cima. Depois, lá na última linha, eu tenho mais um quadrinho grande formado por 3 quadrinhos em sequência. Aí do lado esquerdo, por 2 quadrinhos na vertical, é como se fosse um quadrinho só. Mais 2 quadradinhos na vertical à direita, na parte de baixo, também formam como se fosse um quadrinho só. E aí eu tenho vários quadradinhos, cada um funcionando como um quadrinho em S. Isso já foi muito legal de ver. Mas ainda tem outra mais legal ainda. Para quem não sabe, os quadrinhos servem para 2 coisas: para separar espaço e para separar tempo. Nessa página que passou aí agora, se a gente parar para analisar ela, os 3 primeiros quadrinhos de cima, eles formam como se fosse um quadrinho só. E eles não separam espaço nem tempo. Eles funcionam com unicidade. Já na linha de baixo, eu tenho 3 quadrinhos em sequência que não separam espaço, mas separam tempo. Você vê que o Cavaleiro da Lua ele aparece nos 3 quadrinhos, ou seja, são momentos diferentes no mesmo espaço. E já nos outros quadradinhos de baixo, cada um funciona como um quadrinho com mudança de local, né, no caso espaço, e também de tempo, mostrando cenas diferentes. Além disso, ainda na primeira edição, antes do final, você encontra uma página onde os quadrinhos formam um ponto de exclamação e o personagem, o Cavaleiro da Lua, com o drone dele, ultrapassam as fronteiras da vinheta ali que define o quadrinho. Cara, sensacional isso. Só para falar mais um pouquinho, a segunda edição traz uma história que é toda contada a partir do ponto de vista de câmeras. A câmera de um celular, as câmeras de TV de uma reportagem, as câmeras de segurança de um prédio. Cara, não tenho o que falar. Essa arte sequencial é simplesmente sensacional. Você sabe que eu gosto de falar da colorização também, como você deve ter visto nas imagens que já passaram aí pelo vídeo. A Jordi Belair simplesmente esculachou mais uma vez. Ela já ganhou Eisner, não é à toa. Cara, ela usa uma colorização com camadas mais duras, sem degradê, mas que funcionam muito bem. Fora que o contraste que ela utiliza nos quadrinhos, junto com a paleta de cores que ela escolhe, faz um efeito sensacional. O Cavaleiro da Lua todo branco, nos quadrinhos escuros parece que tá saltando da página. A experiência de ler a arte gráfica desse quadrinho é, assim, incomparável. Falando então da história um pouquinho agora para você entender, esse encadernado traz um arco onde o Cavaleiro da Lua se vê mergulhado numa conspiração para matar um líder ditador africano que está fazendo a visita diplomática nos Estados Unidos. E tem uma figura que está por trás manipulando tudo isso. Ele acaba sendo pego no meio dessa manipulação e ele tem que sair para tentar conseguir evitar tudo isso até o final do encadernado. Cara, é frenético e é muito legal. Essa fase ela também traz o resgate das personalidades, né, que estão mais ligadas às personalidades originais do Cavaleiro da Lua e não aquelas que o Bendis utilizou. E sinceramente eu acho que se você se interessou, se você sabe quem é o Cavaleiro da Lua, ou pelo menos entendeu um pouco a partir desse meu vídeo, você não precisa ter lido nada anteriormente e se você for um pouco audacioso, pode meter a cara e comprar um encadernado que vale muito a experiência de leitura de Cavaleiro da Lua, Os Mortos se Levantam. O encadernado vem com capa cartão fosca muito bonita, que inclusive a frente e o verso são como se fossem negativos, onde tem 2 personalidades diferentes do Cavaleiro da Lua na mesma pose, no mesmo cenário. O preço é R$19,90 e o papel interno é papel revista, então tá valendo muito a pena. Cara, esse é um material muito legal. Se eu fosse você, eu não deixaria passar. Obrigado por assistir. Se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa aquele comentário aí embaixo se você já leu esse material, se você ainda não leu, se você se interessou, se já viu alguma coisa do Cavaleiro da Lua. E compartilhe isso nas redes sociais para divulgar o trabalho e fazer o canal crescer cada vez mais. Mais um quadrinho e eu vou ficando cada vez mais pobre, porém feliz. Eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.